Meio Ambiente de Arraial do Cabo participa de reunião para o licenciamento da estação de triagem e reciclagem do município. Prefeito Andinho se reúne com o grupo do Movimento da Mulher. O Arraial Notícias está começando. Meio Ambiente de Arraial do Cabo participa de reunião para o licenciamento da estação de triagem e reciclagem do município. A Fundação Municipal de Meio Ambiente de Arraial do Cabo participou de uma importante reunião com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, na usina de reciclagem de lixo do município. Essa reunião teve como objetivo discutir o licenciamento das futuras instalações da estação de triagem e reciclagem, acabando definitivamente com o lixão. Na opinião do prefeito Andinho, os serviços de limpeza pública sem as devidas precauções, sem coleta regular e organizada e sem um destino final que atenda aos parâmetros sanitários representam um permanente foco transmissor de doenças e de degradação ambiental, afetando a qualidade de vida da população. Por isso, a preocupação em tornar o local o mais funcional possível. Andinho se reúne com um grupo do Movimento da Mulher. Na última sexta-feira, o prefeito Anderson Cardoso de Brito participou de um encontro com a comunidade dos bairros Caiçara e Sabiá, no distrito de Figueira, organizado pelo Movimento da Mulher. A comunidade aproveitou para reivindicar melhorias para os bairros, tais como urbanização, abrigos para pontos de ônibus, postos de saúde e iluminação, e agradecer por outras melhorias já realizadas. De acordo com uma participante do movimento, os políticos só visitam o bairro da periferia de 4 em 4 anos, em época de eleição. Muito positiva a iniciativa do prefeito neste caso. Depois do intervalo, Marcelo volta conversando com o nosso comentarista esportivo Dudu sobre a vitória esmagadora do Coritiba sobre o Vasco. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui, a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't
TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Dudu, eu acho que você falou demais no último programa, hein, Dudu? O que foi aquilo, hein, rapaz? 5-1? Eu que falei demais, Marcelo? Fui eu? Não, eu acho que não foi bem eu, não. Dudu, vamos falar do nosso Vascão? Vamos lá, Vascão vai jogar. Ih, de novo? De novo, são 3 jogos seguidos. Brincadeira. É. Também tem uma vantagem, né? Se ganha o jogo agora dessa quarta-feira, o próximo já entra só para ganhar faixa e o Curitiba não vai querer engrossar de jeito nenhum. A gente vai com o expressinho, com os juniores. Não, Marcelo, não é complicado. Dudu, o que aconteceu lá, hein? Sinceramente, não deu para entender. O Vasco tomou 4 gols em um período de 20 minutos. Podemos até, em termos como desculpa, né, dizer, não, jogou com time reserva, mas não tem nada a ver. São profissionais, recebem para isso. A realidade é que o time não se encontrou em campo. Dudu, você já tinha vivenciado um jogo desses a nível profissional? Que isso é muito comum em pelada, né? Agora, em profissional, você se recorda de um jogo assim? Não, que eu tenha jogado e ter perdido assim de 5-1, nunca na minha vida. Já ganhei campeonato brasileiro de 7-1, 2 vezes, 6, mas perder mesmo eu nunca convivi com isso, não. Mas meu amigo Dudu pode ficar tranquilo, que eu como vascaíno vou dar uma boa notícia a você. E se existe um porquê, já existe na história, nos alfarrápios, conta alguns fatos. E nós vivemos isso recentemente no Campeonato do Rio. O Vasco ganhou do Botafogo, acho que no primeiro turno, acho que na primeira partida foi 5 ou 6-1, e depois perdeu a final para o Botafogo, acho que 2 vezes seguidas, 2 jogos seguidos o Vasco jogou no Botafogo, e o Botafogo bateu no Vasco, acabando desclassificando o Vasco naquela época, e na oportunidade, e o Vasco nem foi às finais. Acho que foi ano passado que o Vasco começou. Acho que foi o ano passado, não, acho que foi o ano retrasado. Que o Vasco deu uma cacetada no Botafogo grande, né? 6, se não me engano foi 6-0. Não, 4-0. Não, foi mais. Foi um bocado de gol, porque eu acho que ficou todo mundo animado. Agora eu não me recordo. Mas foi isso. E também teve um resultado marcante também na Copa de 54. A Hungria ganhou, acho que de 8-3 da Alemanha. E na final, a seleção alemã é conhecida esse jogo até pelo milagre de Berna, porque a Hungria dá uma goleada na seleção da Alemanha por, acho que é 8-3. E quando é no jogo final, a Alemanha ganha o jogo por 3-2. Então, eu estou levando em consideração os fatos históricos para me manter tranquilo para o jogo da quarta-feira de amanhã. Então, senão, Dudu, se eu não recorrer a esses fatos, a esses episódios, eu não vejo nem o jogo de amanhã, Dudu. Porque a coisa foi feia. Que troletada, hein? Mas cada jogo é uma história, né, Marcelo? Ali foram um futebol que o Vasco não se apresentou bem. Entrou em campo com um time considerado reserva, a mesma parte também do Curitiba, só que a motivação do Curitiba deve ser maior. Claro que foi bem maior, porque pelo fato de jogar em casa, né, e o treinador ainda não decidiu o time que ele vai botar em campo, então era óbvio que a tendência do time do Curitiba era correr mais do que o time do Vasco, já que o time do Vasco praticamente está escalado para esse jogo de quarta-feira. Então a motivação do Curitiba era bem maior, mas só que eu não esperava um resultado daqui. Por incrível que pareça, você jogar com 2 equipes reserva, Curitiba e Vasco, a tendência era um jogo, né, equilibrado e não 5-1. Lógico que agora, quarta-feira, decisão. Lógico que o Curitiba também não deverá jogar de peito aberto, como jogou contra a equipe considerada a reserva do Vasco. Ali é uma decisão e qualquer descuido é fatal. Ainda mais pelo Vasco ter a vantagem de um gol. Então é complicado. É outro jogo, é outra história. Só depois da quarta-feira, depois lá para meia-noite, aí sim que nós vamos saber o que ocorreu.
tomara que todos os santos possam proteger o meu Vascão e que a gente consiga trazer essa Copa, essa taça tão importante para o Rio. Dudu, falando nisso, hoje à noite, despedida do Fenômeno. Aquele é no Fenômeno mesmo, né? Chegando ao fim, a carreira já acabou, no clube ele já encerrou e agora parando também na seleção brasileira. Bela carreira, né, Dudu? O Ronaldo vai deixar saudade, né? É um jogador que, ao meu ver, foi um dos mais completos que eu já vi jogando. Infelizmente eu não tive o prazer de jogar do seu lado, mas, apesar de ter convivido com vários centroavantes também de alto nível, né? Eu posso citar aqui o Careca, o Reinaldo, que para mim foi um dos maiores artilheiros que eu já vi jogando, jogador de dentro da área, né? O próprio Romário, que eu cheguei a jogar 2 jogos com ele só, mas já dava para notar que era a diferença. E o Ronaldo, a gente, sem falar do Roberto Dinamite, né, que foram a convivência aí de quase 8 anos. E o Ronaldo é sem palavras, né? Não tem como definir a magia, a velocidade, os dribles, a facilidade que ele tem de fazer gol. É um cara que tão cedo, eu acredito que a gente não vai ver aí um centroavante com potencial do Ronaldo. Dudu, o que você acha que o Ronaldo deixa de mais marcante dessa carreira? Eu acho que tudo que ele conquistou, acima de tudo, a humildade dele. Eu acho que isso representa muito para ele. A capacidade da volta, né, dele é impressionante, né? A superação em tudo, né, e sempre foi aqueles problemas que ele teve médico, e sempre voltando com a mesma humildade, e eu acho que foi por isso que sempre Deus abençoou. É isso, hoje à noite, Ronaldo encerrando a carreira na seleção brasileira. Espero que seja um grande jogo e, se possível, que ele faça um gol, né? De preferência, né? Eu acho que coroava por tudo aquilo que ele representou ao Brasil, né? Aos clubes que ele já jogou, e principalmente pela seleção brasileira. É difícil você encontrar uma pessoa na rua que não goste do Ronaldo. Ele deixou essa marca, né? Igual o Ronaldo, vai ser difícil da gente encontrar. Boa sorte para o Ronaldo, do Fenômeno, e que na próxima quinta-feira Dudu volte aqui para comemorar comigo o título do Vascão, que o Fenômeno vascaíno também entre em campo e consiga fazer um golzinho. Estou falando do Bernardo, que todo mundo encheu a bola, né? E eu particularmente, é Bernardo mesmo, né? Bernardo. Eu particularmente acho ele muito razoável, mas no entanto vamos torcer para que ele faça um bocado de gols e o Vasco traga essa Copa do Brasil. Duduzinho, abraço grande, a gente se encontra na próxima quinta-feira e hoje à noite torce lá pelo Fenômeno, porque ele merece. Não, mais do que nunca, a torcida, eu espero que ele possa jogar aí, apesar de dar muito tempo ele estar parado, mas que ele possa jogar pelo menos uns 30 minutos aí, a gente matar a saudade e ver o gênio que era dentro da área, né? E isso vai deixar saudade. E que ele possa servir de modelo para alguns jogadores que estão iniciando o quanto esse cara jogou de bola. Jogou muito. E hoje à noite a gente assiste, a gente confere o último jogo do Fenômeno com a camisa da seleção brasileira. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte.
shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. A TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Agora eu converso com o consultor jurídico Dr. Joilmar Campanati sobre as novas regras do cartão de crédito. Na semana passada nós estivemos aqui falando sobre as novas regras do cartão de crédito. E é um assunto que ainda não está muito claro para todo mundo, que ainda está gerando muita polêmica, e por isso nós vamos receber novamente do nosso consultor jurídico, Dr. Joilmar Campanati, para falar sobre isso. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Simone. Doutor Joilmar, o cartão de crédito é muito usado hoje pela população para todo tipo de compra. A pessoa que está completamente endividado hoje no cartão de crédito, que está com uma dívida enorme, não tem como pagar toda a dívida, todo o montante. O que ela deve fazer, doutor? Na sua opinião de advogado, o que o senhor aconselha essa pessoa a fazer? Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que uma composição amigável seria, a princípio, o primeiro passo. Ela procurar o gerente da agência, explicar ali como que estão as suas finanças e demonstrar para ele as dificuldades em saldar as suas dívidas. E ali o gerente, né, poderá, numa composição, tentar reduzir esses juros, o que nem sempre é feito de forma fácil, essa composição. Seja, amigável, né? Com certeza. E se chegar no banco, conversou com o gerente, eu não consegui, ele falou, olha, você chegou num ponto que você não tem mais, você tem que pagar, ou você salda a dívida, o seu cartão vai ser cortado. Existe algum órgão que eu possa procurar? Arraial do Cabo tem algum lugar que eu possa me dirigir para que eu tenha meus direitos defendidos? Bom, aqui ainda não, como eu já havia informado na semana passada, no programa anterior, ainda não existe aqui um órgão de defesa do consumidor, exemplo de Cabo Frio e outras cidades. Seria o PROCON, algumas cidades existem associações de defesa do consumidor, mas a Arraial do Cabo ainda não existe algo direcionado a isso. Mas o que eu aconselho é procurar um profissional de sua confiança, ou mesmo a Defensoria Pública, e ali esses profissionais, esses órgãos vão estar orientando no que seja melhor para solucionar esse problema, que sempre vai depender de uma avaliação profissional, até porque existem cálculos a serem feitos dos juros, e é uma coisa um pouco complexa. Sim. No caso do cartão de crédito, essas novas regras foram propostas pelo governo, não foi? Com certeza. E essas novas regras,
elas têm por objetivo possibilitar ao consumidor ter um melhor controle dos seus gastos, obrigado. Ter um melhor controle dos seus gastos. E aí que o consumidor tem que estar atento, porque ele tem que olhar na fatura, ver se ali estão discriminados todos as suas compras, os juros, os encargos, que têm que vir demonstrados ali bem especificamente, de forma clara, de forma adequada, e inclusive nas compras que ele fizer nos meses posteriores, quais os encargos que serão utilizados naquelas faturas que vierem. E o que o senhor me diz sobre pagar o mínimo? O que o senhor acha sobre isso? O pagamento do mínimo, tanto que foi elevado de 10% para 15%, e inclusive é crescente, começou agora dia 1º, 15%, e em dezembro 20%. Né? Na verdade, ele tem como um indicativo de amortização do débito. Ele aumenta, progride o seu valor, ele aumentou justamente para poder o consumidor ele amortizar o seu débito, que nem sempre ele vinha fazendo, pagando um pouco mais, sempre pagava no mínimo, e assim, o governo colocou nesse patamar justamente para ajudá-lo ele ir se disciplinando, pagando 15% agora, 20% depois em dezembro, e assim ele amortizando sua dívida, de modo que em 2 anos ele consiga quitar. Só que talvez isso não seja a solução de todos os males, porque se ele não tiver um controle, uma educação financeira, uma coisa que não há disciplina, e hoje nós podemos assim ver em várias reportagens, a Globo ela tem frisado muito bem isso, eu tenho acompanhado com relação à educação familiar, orçamentária familiar e o orçamento familiar. Então é importante que o consumidor ele sente, ele calcule seus gastos, veja suas possibilidades e não coloque a sua mão além do seu alcance, porque aí vai entrar realmente num endividamento que ele não vai ter controle. Tá, uma última pergunta para o senhor, doutor. Se eu quero mesmo acabar com essa dívida e não tenho condições de pagar tudo de uma vez, o ideal é pagar o mínimo e não gastar? O ideal é ir renegociar essa dívida? O que o senhor aconselha de ideal para que se resolva esse problema? Bom, Simone, a princípio, como a gente colocou aqui, é tentar a negociação direto com o banco. Sendo impossível, aí você ingressa com uma ação judicial, que é uma ação revisional de juros bancários, e ali você vai ter a possibilidade de negociar isso em níveis realmente satisfatórios, que dê para você pagar e não entre num endividamento que como se fala, perpétuo, né? Uma vida toda para pagar e não conseguir. Você ter que abrir mão, às vezes, de coisas realmente que são necessárias à sua família. E o que eu tenho colocado, às vezes, e principalmente eu tenho orientado as pessoas, um idoso, às vezes, vai no banco e quando ele vai ali verificar o seu saldo, já abre a tela oferecendo um empréstimo. É verdade. Não é isso? É verdade. Então, é uma pegadinha que, às vezes, ele aperta a tecla ali e quando vê já contratou. Até porque é um empréstimo seguro, uma vez que normalmente já é debitado no vencimento, né? Com certeza. E aí é uma dificuldade, é uma outra dificuldade para você fazer o cancelamento, porque você contratou de forma eletrônica, né, acessar ali a tecla, e depois para fazer o cancelamento é a maior dificuldade. E o idoso, nós sabemos o artigo 39 do Código do Consumidor, ele fala lá que é vedado você se aproveitar da fragilidade das pessoas pela condição social, pela saúde, pela idade, pela própria ignorância, do pouco conhecimento que a pessoa tem sobre o assunto. Então é vedado essa prática, você abusar dessa fragilidade do consumidor, ainda mais se tratando de pessoas idosas, inclusive é tida também como uma infração penal.
É muito bom, né, saber disso, até porque às vezes isso acontece mesmo, a pessoa que está... eu vejo muitas vezes no banco, a gente está na fila e tem sempre um idoso que está esperando a ajuda do atendente, ou que pede, né, inocentemente a ajuda de uma pessoa que está ali do lado para acessar o caixa eletrônico. Então a gente sabe que isso é uma realidade que existe mesmo, e então isso é muito interessante saber que existe uma lei que protege os idosos contra essa má-fé, né, na realidade, é uma má-fé, né? Com certeza. E Simone, assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas tiverem conhecimento do seu direito, as portas vão ser abertas. Porque até então todas as dificuldades são impostas. As portas são fechadas. E quando você consegue, né, enxergar o seu direito, as portas se abrem, ou seja, através de um profissional que vai te orientar. É importante, a própria Defensoria Pública, um órgão do Estado, mas importantíssimo que auxilia as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, e ali a gratuidade de justiça. Eu ouvi, doutor, essa semana de uma pessoa com muita experiência de vida. Ele me disse uma frase que ficou gravada realmente na minha cabeça. Ele me falou o seguinte: olha, não pense que tem solução, as coisas têm solução, não. Você pensa que para tudo existe uma saída. Não existe solução, existe saída. Então você tem que procurar a saída para o momento que você está vivendo, o que você precisa, e essa saída vai ser encontrada. Então acho que o advogado, o consultor jurídico é quem encontra as saídas para a vida da gente, né? Com certeza. E assim, eu peço assim aqui aos representantes de associações, ou até aos nossos administradores, que se mobilizem nesse sentido de dar uma proteção ao consumidor, exemplo de outros lugares, que é importante as pessoas terem conhecimento dos seus direitos. Isso também faz parte da cidadania. Você orientar, até a questão, como eu te falei aqui agora há pouco, questão da educação financeira. Amanhã, até se tiver um economista que possa vir também e orientar a população nesse sentido, como você racionalizar os seus gastos. Isso é importante, você trazer informação para a população, que eu acho que é fundamental. É fundamental. E eu também trouxe alguns órgãos, eu trouxe o site de alguns órgãos, daqui a pouco. Nós vamos deixar na tela para que as pessoas possam anotar esses sites, para poder entrar e consultar, né? O senhor trouxe para... Com certeza, qualquer um pode acessar, e ali tem até planilhas que a pessoa pode, ela mesma ali, já está bem especificado assim, você entra com os valores, os juros, a anuidade. É muito interessante esses sites que eu... Doutor, foi um prazer falar com o senhor sobre esse assunto, e na semana que vem nós vamos estar falando sobre... barulho, né? Barulho. Barulho, poluição sonora. Poluição, né? Sonora. Poluição Olha sonora. só, quem quiser enviar perguntas, o nosso e-mail é tvarraial.contato@gmail.com. Na próxima semana, o Dr. Joilmar Campanati vai estar respondendo aqui sobre poluição sonora. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word. Minha TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. E nós voltamos agora falando um pouquinho sobre política nacional. Mal a presidente Dilma assume o cargo e já está com a batata quente nas mãos para resolver. Veja o caso Palocci. Palocci diz que comprou o imóvel para investir. Embora seja o novo proprietário de apartamento de R$6.600.000 nos Jardins, uma das regiões mais nobres de São Paulo, o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, vai continuar no apartamento alugado em Moema, avaliado em R$4 milhões, onde mora com a família desde 2007. Segundo a assessoria do ministro, Palocci comprou o imóvel para investimento e não para morar. A ideia é futuramente revender o apartamento que fica na Alameda Itu, nos Jardins. Hoje, as despesas de Palocci com aluguel em Moema são de R$13.500 mensais, fora o condomínio e o IPTU. Ao todo, ele gasta cerca de R$20 mil. E olha só os efeitos do Palocci. No PT, a expectativa geral é a de que Dilma Rousseff dê um desfecho ainda no início da semana para a novela Antônio Palocci, que já se arrasta há mais de 20 dias. A razão agora é a mais pragmática possível. Chegou ao comando do partido a informação de que pesquisas internas do governo já mostram corrosão da popularidade da presidente no episódio envolvendo o titular da Casa Civil. Os petistas temem que, diante das explicações evasivas do ministro, os noticiários se realimentem de revelações a conta-gotas sobre bens e clientes de Palocci, o que poderia minar ainda mais a avaliação de Dilma. Agora, olha isso, que sirva de lição para algumas pessoas. Tempos atrás, o ministro do Supremo tentou agendar por várias vezes por telefone um encontro com Antônio Palocci para conversar. Em 3 ocasiões, Palocci agendou o encontro entre os dois, mas os desmarcou em cima da hora. Logo em seguida, Palocci designou Beto Vasconcelos, seu substituto imediato na Casa Civil, para falar com o magistrado, que se recusou a ir. Desde que eclodiu a crise envolvendo seu patrimônio, Palocci tem telefonado sucessivas vezes para esse ministro. Imagine-se que em busca de apoio. O ministro não retornou as ligações. Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Arraial Notícias de hoje vai ficando por aqui. Tchau!